Tua presença para ouvir essa mensagem e te pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente e que nós possamos a cada dia, frente às dificuldades, frente aos perigos, nós possamos sempre olhar para cima. Amém. Que cada pessoa aqui possa sair confortado dessa mensagem e com a certeza que o Senhor vai estar sempre ao seu lado. Amém. Fica conosco, abençoa-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, quero começar pedindo para que os irmãos abram suas Bíblias lá em 3 João, versículo 12. 3 João é um dos últimos livros da Bíblia, lá perto de Apocalipse. Terceira João 2 diz assim: Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Na versão de vocês, na versão mais antiga, tem dizendo assim: Amado, faço votos por tua prosperidade, pela tua saúde, assim como vai próspera a tua alma. Então, a Bíblia, desde sempre, a Bíblia se preocupa, Deus se preocupa com a saúde de seus filhos. E Deus manifesta esse desejo, essa vontade, através aqui dessa carta de João, para um dos presbíteros, para um dos líderes da igreja. Ele deseja que esse líder, através desse líder, que cada ser humano tenha uma boa saúde. Acontece que quando a gente pensa em saúde, muitas vezes a gente relaciona apenas a parte física. Muitas vezes, quando as pessoas recebem aquele estudo sobre a saúde, as pessoas prestam tanta atenção naqueles detalhes sobre o que comer, o que não comer, e acabam negligenciando a parte mental e principalmente a parte espiritual. Mas na Bíblia, a saúde é uma coisa que envolve todas as áreas, tanto a parte física, como a parte mental e a parte espiritual. Porque da mesma forma que existem as doenças na parte física, existem as doenças mentais, os transtornos mentais, e existem doenças espirituais. Agora, qual é a relação entre a religiosidade e a saúde física? Por muitos anos as pessoas, os cientistas, ficaram questionando isso. Como é que pode haver uma relação entre a religiosidade e a saúde? Achavam que isso era um mito, que a saúde não tinha nada a ver com a religiosidade. Só que nos últimos anos começaram a surgir vários estudos e várias pesquisas mostrando que existe sim uma grande relação entre a mente, a espiritualidade, a religiosidade e o corpo, a saúde das pessoas. Inclusive, existem estudos que mostram que os manicômios, os lugares onde existem aquelas pessoas com loucura, elas podem ser curadas, elas poderiam ser restauradas se elas descobrissem ali o valor do perdão, o valor da reconciliação. Então, com a mente sã, com a espiritualidade madura, as pessoas podem se recuperar mais rápido das suas doenças físicas, daquilo que atormenta elas. E nos últimos anos, essas pesquisas vêm avançando cada vez mais. Mais de 30 mil estudos sobre saúde e espiritualidade foram publicados entre 2000 e 2015. E estima-se que a cada dia, 7 novos artigos sobre o tema sejam levados a público. Então, ou seja, a ciência está descobrindo que existe sim uma grande relação entre conhecer a religião, entre a espiritualidade e a saúde física, que isso está intimamente ligado. E, inclusive, uma pesquisadora descobriu que existe em cada ser humano 2 tipos de medidores de inteligência. Aquele que é o mais conhecido de todos, que é o QI, que é um quociente de inteligência, e ela também apontou um quociente de espiritualidade que existe em cada pessoa. Existe uma grande diferença entre esse QI e esse QE. O QI é um quociente de inteligência. As pessoas mais inteligentes do mundo, elas têm um QI mais alto. Albert Einstein, que fez aquelas descobertas, Isaac Newton. Essas pessoas têm um QI elevado e por isso elas fizeram aquelas invenções que servem até hoje. Mas cada pessoa tem um nível de QE, um quociente de espiritualidade. Tem pessoas que têm uma espiritualidade bem infantil e outras que têm espiritualidade mais elevada. E como é que a espiritualidade, a fé das pessoas era desenvolvida ao longo do tempo? Como é que a espiritualidade pode ser desenvolvida? Como é que a fé pode ser desenvolvida?
Primeira coisa, a fé não é um dom, a fé não é um presente, a fé é algo que nasce com cada um de nós. Acontece que quando a gente nasce, a fé é uma coisa assim bem simples, bem humilde, bem pouca. E com o passar dos anos ela vai se desenvolvendo à medida das nossas atitudes. E como é que a fé vai se desenvolvendo? De acordo com as idades, de acordo com o passar da vida, o passar dos anos. Então os estudiosos eles foram atrás e descobriram a evolução da espiritualidade da fé ao longo dos anos da vida de uma pessoa. E aí eles descobriram que a fé ela tem vários estágios, ela tem vários níveis. E o primeiro estágio nós vamos ver agora. O primeiro estágio da fé ele é conhecido como um pré-estágio. Ele vai do nascimento até os 3 anos de idade. Esse estágio é um estágio de estrita dependência dos pais. O indivíduo ali ele não tem consciência nenhuma. Ele está totalmente dependente dos pais para tudo que ele for fazer. Inclusive a salvação desses bebês, a salvação dessas crianças, nessa idade, ela depende exclusivamente da obediência dos pais. Por isso que é importante, nessa fase, já cercar a criança, cercar o bebê com todo tipo de influência cristã, com músicas cristãs, com historinhas da Bíblia, para que o bebê ali nessa idade já possa as primeiras impressões de mundo que esse bebê tiver, já sejam dentro de um ciclo, de um núcleo cristão. Porque esse é o primeiro estágio da fé, é um pré-estágio de estrita dependência dos pais. O segundo estágio é chamado de intuitivo projetiva, que vai de 4 a 6 anos. Nesse estágio, a criança ainda tem uma fé um tanto fantasiosa. Tudo ela enxerga com uma certa fantasia, ou seja, ela não tem uma noção real, uma noção correta da realidade. Tudo para ela é uma ficção, tudo ela encara como uma fantasia. Mas é nessa fase que a criança, que o indivíduo já começa a ter uma consciência das proibições, do que pode, do que não pode, para onde deve ir, para onde não deve ir. Tudo isso ela vai entendendo, que tudo tem limites. Mas nesse estágio a fé ela ainda tem um caráter assim, tanto fantasioso, ela não tem noção ainda do que ela acredita, do que ela crê. E tudo ela tenta imitar nessa idade. Tudo que seus pais fazem, ela tende a imitar. Tudo que ela vê na televisão, tudo que ela vê nos filmes, ela tenta ir copiando, imitando o seu comportamento. Ela assiste um filme do super-herói e tenta copiar aquele super-herói. Ela vê o comportamento dos seus amigos e tenta copiar os seus amigos. Então, por isso é importante, nessa idade, quem está cuidando dessa criança, passar um bom exemplo para essa criança imitar. Se não, se passar um exemplo negativo, um exemplo de maus tratos, um exemplo de xingamentos, um exemplo de desrespeito, tudo isso ela vai copiar na sua infância, de um modo mais sutil, mas de forma mais potencial quando ela for adulta. Então essa é a segunda fase, de 4 a 6 anos. A terceira fase já é uma fase aí de 7 aos 12 anos, é chamada de mítico literal. É quando a criança já passa a abandonar a fantasia e já começa a entender alguns aspectos da realidade. E aí ela percebe outras perspectivas além da sua. Ou seja, o mundo para ela já não é mais só a casa dela, não é só mais a rua dela, mas passa a abranger outras áreas, a escola e assim por diante. E aí nessa fase a criança pode ou adotar um perfeccionismo rígido, ou seja, aquelas casas em que os pais ficam cobrando demais, exigindo demais, ou se não um relaxamento total. Ou seja, não querer obedecer a nada, não querer fazer nada, viver só para brincar. Então essa é uma fase típica aí dos 7 aos 12 anos, chamada mítico literal. Agora essa próxima é uma das mais complicadas, que é dos 12 aos 18 anos, que é a adolescência. Aí nesse período é chamado de sintético convencional. Aí, nessa fase, o indivíduo já começa a ter uma fé assim, que ela vai começando a ser incrementada com várias visões de mundo. Ou seja, o que ela aprendeu dos pais, o que ela aprendeu dos professores, o que ela aprendeu dos amigos, o que ela vê da mídia, dos artistas que ela idolatra, tudo começa a ser pesado agora para essa criança, para esse adolescente. Ela começa a avaliar tudo em volta dela, para até achar o que fizer sentido para ela. Se o que meus amigos disseram fizer sentido, eu vou adotar isso para mim. Se o que eu vi na televisão faz sentido, o que eu vi na internet faz sentido, eu vou adotar para mim.
Então a fé para o adolescente está passando por um grande processo de transformação. Ela está construindo identidade nessa faixa da sua vida. Ou seja, sua identidade não está consolidada. E outra, ela não tem muitas experiências para fundamentar as suas escolhas. Ou seja, o adolescente ele não toma as suas decisões baseadas em experiências da sua vida, em acontecimentos da sua vida. E como é que ele toma as suas decisões? Por impulso, ou se não, por pressão de grupo. Eu queria satisfazer minha curiosidade, eu queria saber como é que é isso. Aí ele vai e toma aquela decisão. Todos meus amigos estão fazendo isso, então eu vou fazer também. Então, é motivado pela pressão de grupo. Ele não tem experiências ali para orientar suas decisões, orientar suas atitudes. E mais, é nessa fase que começam os questionamentos. Ou seja, até ali, muitas crianças, muitos adolescentes recebem apenas uma ordem e é para obedecer sem questionar. É sim porque sim, é não porque não. Mas a partir dessa idade, ela começa a questionar. E por que é isso? Por que não pode? Por que isso é desse jeito? Por que isso não é? Então é importante que nessa fase, nessa idade, comecem a ser apresentadas as razões, as justificativas. Ou melhor, não só nessa idade, mas desde cedo. Comecem a ser apresentadas as motivações, por que ela deve obedecer, por que ela deve seguir o que os pais estão dizendo. Ou seja, não devem ser dadas ordens apenas por autoritarismo, mas devem ser dadas com explicação e mostrando por que elas devem ser seguidas. Então, essa é a fase da adolescência, uma fase de questionamentos e de também necessidade de avaliações dos outros. Ou seja, o adolescente ele quer muito ser validado pelas outras pessoas. Ele quer que as outras pessoas curtam o estilo de roupa delas, o seu estilo de cabelo, tudo que elas fazem, elas querem que os outros aprovem, que os outros gostem. Então tudo isso faz parte da fé do adolescente. A fé do adolescente ela está passando por um processo de transformação. Estão sendo colocados vários ingredientes para formar essa fé do adolescente. E aí ele vai considerar aquilo que faz mais sentido para ele. Então por isso que a religião e a Bíblia precisam fazer sentido para a mente do adolescente. Enquanto a Bíblia não fizer sentido para ele, não adianta pregar, não adianta reclamar, não adianta brigar, porque a Bíblia precisa ser algo interessante e algo que motive ele a gostar dela. E aí, passada a adolescência, começa aí a idade dos 18 aos 25 anos, que é chamado de individuativo reflexivo, ou seja, é um período que o adolescente passa a se tornar um jovem, ele começa a enfrentar as responsabilidades. Até então as responsabilidades eram mínimas, mas agora elas passam a ser cada vez mais importantes na vida do jovem. Começa a enfrentar as responsabilidades. E ali, nessa fase dos 18 aos 25 anos, a identidade do indivíduo passa a ser emancipada, ou seja, a pessoa começa a ter uma identidade mais própria, mais original. A partir de tudo que ela vivenciou durante a infância e a adolescência, agora ela começa a construir uma identidade única, só dela. Então aqui a sua fé começa a ter uma reflexão mais crítica, ou seja, ela não tem uma fé mais baseada no que os outros dizem, mas uma fé mais única, mais própria dela mesma. Tudo isso é nesse período de 18 a 25 anos. Só que, mesmo nesse período, a fé não é uma fé madura ainda. Porque mesmo depois dos 25 anos, vamos ver a próxima etapa, é chamada de a fé conjuntiva. Mesmo nessa fé, depois dos 25 anos, quando a pessoa se torna adulto, a fé ainda não é uma fé totalmente madura. Por quê? Porque mesmo nessa fé, essa fé dos adultos, a partir dos 25 anos, ainda existe uma certa passividade nessa fé. E o que é isso? Mesmo os adultos, as pessoas já com idade já avançada, muitas pessoas, elas têm a sua fé muito baseada no que ela ouve ao seu redor. Uma amiga minha disse assim, um amigo familiar meu chegou para mim e disse assim, meu líder religioso disse que eu devo fazer isso e aquilo. Então mesmo os adultos ainda têm uma fé um tanto passiva, baseada no que os outros dizem, no que os outros determinam para elas. Então é assim que a fé vai evoluindo. E mesmo na fase adulta, ela ainda chega a ter essa certa passividade. Mas é na fase adulta
que a pessoa começa a lidar com os paradoxos da vida, com as irregularidades da vida. Ou seja, a vida nem sempre é justa, a vida nem sempre é tudo mar de rosa, sempre tem os obstáculos para a pessoa superar, e a pessoa vai começando a lidar com isso, e também aprende a conviver com o diferente. Ou seja, é sempre um processo de mudança. Nem sempre você vai morar no mesmo lugar, nem sempre você vai ter o mesmo emprego, nem sempre você vai viver do jeito que você está agora. Então a pessoa aprende a conviver com o diferente. Então assim, a fé vai atravessando todos esses estágios, de uma fé totalmente sem consciência, e vai avançando, uma fé baseada nos pais, uma fé baseada nos amigos, nas experiências da sua vida. Mas existe um estágio de fé que não depende de idade. Existe um estágio de fé que não depende das experiências, não depende da sua classe social, do seu contexto. É uma fé que qualquer pessoa, em qualquer idade, pode desenvolver. E como é que se desenvolve essa fé? Como é que a gente pode desenvolver a fé que não depende de idade? Uma fé totalmente madura, não importa a sua idade. A Bíblia responde, está lá em Romanos, está lá no livro de Romanos. Como é que essa fé pode ser desenvolvida? Capítulo 10, verso 17. Essa é uma fé que em qualquer idade você pode desenvolvê-la. Diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Em outras versões diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Então essa fé, que não depende de idade, não depende do contexto que você está inserido, essa é uma fé que se desenvolve pelo ouvir e pela pregação da palavra de Deus. É no estudo da Bíblia que essa fé pode ser desenvolvida. Lembrando que essa fé que nós estamos vendo aqui nessas idades, nesses estágios, não necessariamente é uma fé cristã, uma fé espiritual. É uma visão de mundo que as pessoas têm. Mas a fé bíblica, a fé cristã, que não depende de idade, ela pode ser desenvolvida em qualquer momento pelo estudo da palavra de Deus. Amém. É estudando a Bíblia que a gente desenvolve a fé. E por quê? Porque ao olhar para os exemplos, os personagens da Bíblia, ao olhar para os erros e acertos deles, nós olhamos o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E assim a nossa fé é desenvolvida. Pelo ouvir da palavra de Deus e pela pregação da palavra de Deus. E essa fé, ela não se limita apenas a ouvir, mas ela também se demonstra na prática. Ela também se demonstra nas ações. E aí, amigos, essa fé, esse estágio de fé que não depende de idade, é chamado de fé universalizante. Uma criança pode desenvolver essa fé, um jovem pode desenvolver essa fé e um adulto também. É uma fé que não é apenas para si mesmo, mas é uma fé que passa a ser disseminada para as outras pessoas. Você passa a não ouvir apenas, guardar para si mesmo e depois esquecer. Você fica ansioso para passar aquilo para alguém. Essa é uma fé que uma criança pode ter, um jovem pode ter e um adulto pode ter. Essa é a fé madura, uma fé que atravessa toda e qualquer dificuldade. Amém. E aí, amigos, é uma fé que é engajada na transformação da sua sociedade. Ou seja, no lugar onde você vive, você quer transformar a sua família, você quer levar essa fé para transformar a sua vizinhança, para transformar o seu local de trabalho. Então, amigos, essa é a fé que Deus quer que nós tenhamos. E olhem, essa fé, o benefício de nós termos essa fé na nossa vida, essa maturidade espiritual, é que ela nos ajuda a ir bem em todas as áreas. Ela nos ajuda a ter resiliência nas dificuldades. O que é resiliência? É a capacidade de superar dificuldades. As pessoas que não têm maturidade espiritual, quando vê um problema, elas fraquejam de vez. Mas aquelas pessoas que têm, elas aprendem a recomeçar. Elas aprendem a atravessar as provações e dificuldades com essa fé que elas aprenderam na Bíblia. Amém. Elas aprendem a ter resiliência nas dificuldades. E mais, elas também têm um melhor desempenho no mercado de trabalho. Como assim? Elas aprendem a não ser competitivas, a não crescer em cima dos outros, a valorizar o coletivo ao invés do individual.
elas aprendem a ser mais amigas. Tudo isso é fruto de uma fé madura. E mais, a fé bíblica, ela nos ajuda a ter melhor convivência nos relacionamentos. Por que nos relacionamentos por aí falta o amor? Por que existe o ódio? Por que existem os maus tratos, os desrespeitos? Porque essas pessoas não tiveram contato com essa fé da palavra de Deus. Elas não tiveram contato com a Bíblia, não desenvolveram essa fé. Então, por isso, que aqueles que têm maturidade espiritual, eles vão bem em todas as áreas da sua vida. E sabe qual é o desejo de Deus? O desejo de Jesus? Vamos lá para o livro de João, capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Aqui Jesus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Em outras versões diz assim: Jesus quer que nós tenhamos vida e essa vida plenamente. Então Deus quer que você seja saudável fisicamente, que você tenha uma mente sã e que a sua espiritualidade seja madura, seja sadia. Amém. Ele quer ver você longe dos vícios. Ele quer que você tenha uma identidade firme, que não vá pela cabeça das outras pessoas, que você mesmo vai estudar a Bíblia, que você mesmo vai buscar a Deus. É isso que Jesus quer. Glória a Deus. Ele quer que você tenha uma fé que, independente da idade, você busque transformar a vida das outras pessoas. E se você quiser ter esse poder hoje, para ter essa fé hoje na sua vida, se você quiser essa maturidade espiritual hoje, então peça isso hoje a Deus através dessa música. Vamos ficar de pé? Vamos louvar a Deus nesse instante? Vocês não conhecem essa música, mas nós vamos refletir na letra dela e vamos entender o que é preciso para ter esse poder de Deus em nossa vida, para nós termos essa fé madura.